O filme que a turma da lacração tentou e ainda tenta de todas as formas cancelar. Por quê? O que há nesse filme que incomoda tanto essa gente? E ainda, o que isso tem a ver com uma fala recente do ministro Alexandre de Moraes? Eu vou responder tudo isso para você nesse vídeo. Sound of Freedom, em português, Som da Liberdade, estreou no Brasil há 15 dias e já é um sucesso de bilheteria e alvo de muitas críticas e polêmicas, assim como aconteceu nos Estados Unidos. O filme, dirigido por Alejandro Monteverde e lançado pela Angel Studios, uma pequena distribuidora de produções religiosas como The Chosen, é baseado na história real de Tim Ballard, um ex-agente especial do Departamento de Segurança Interna do governo americano, que atuava na caça a pedófilos e, em certo momento, por conta das limitações burocráticas e de jurisdição, decidiu se desligar do seu emprego para fazer justiça com as próprias mãos, indo até a Colômbia para resgatar crianças que haviam sido sequestradas para a exploração infantil. Quem interpretou o personagem principal e também participou da produção do filme foi o ator Jim Caviezel, conhecido por interpretar Jesus no filme A Paixão de Cristo de 2004. Outro nome muito conhecido que também ajudou a produzir esse filme foi Mel Gibson. O intuito dessa produção, segundo os próprios produtores, era de conscientizar as pessoas a respeito de um grave problema enfrentado no mundo todo, o tráfico e a exploração infantil. Eu vou tentar não contar muito sobre o filme para não dar spoiler, caso você ainda não tenha assistido a ele. O foco da discussão nesse vídeo aqui vai ser do porquê essa produção ter se tornado alvo de tantas críticas. E a resposta para isso é muito simples, porque essa turma da lacração só quer encher o saco. Mas calma, que eu vou detalhar um pouco mais isso. O filme foi produzido e vendido para a Fox há alguns anos já, antes mesmo da pandemia. Na época, a Fox estava sendo comprada pela Disney, e quando essa negociação foi concretizada, a Disney passou a ser então detentora de todos os títulos e todos os direitos que faziam parte da Fox. O filme permaneceu engavetado pela Disney por alguns anos, até que a Disney se manifestou dizendo que não iria lançar esse filme, pois não se enquadrava no perfil da empresa. Os produtores, que haviam vendido o filme para a Fox, resolveram então recomprá-lo, e aí que entrou em jogo a Angel Studios. O fato é que esse filme foi lançado nos Estados Unidos no dia 4 de julho, feriado nacional. Em poucos meses, Som da Liberdade, que teve um orçamento de 14,5 milhões de dólares para sua produção, acabou superando em números de bilheteria outros lançamentos importantes do mesmo período, como Indiana Jones e o Chamado do Destino, que teve um orçamento de produção de 295 milhões de dólares, e Missão Impossível, Acerto de Contas Parte 1, que teve orçamento de produção de 291 milhões de dólares. Nos Estados Unidos, o filme passou a ser alvo de muitas críticas e polêmicas por parte da esquerda, uma ideologia que, inclusive, é maioria dentro do meio artístico. Som da Liberdade é chamado de filme de extrema-direita, de filme fascista, dizem que a história do filme é uma fraude e de que é uma propaganda do QAnon. Caso você ainda não tenha ouvido falar nessa expressão, assim como eu nunca tinha ouvido antes de ver as críticas a esse filme, o QAnon é um grupo de pessoas que acreditam em uma teoria da conspiração de que existe uma organização mundial oculta, satanista, que pratica todo tipo de perversidade para dominar o mundo, e isso incluiria o tráfico e a exploração infantil. E aí essa turma da esquerda pegou aquelas narrativas que eles já usavam, de que todos que têm um pensamento mais à direita são extrema-direita, de que todos aqueles que têm um pensamento mais à direita acreditam em teorias da conspiração, que são terraplanistas, que fazem parte do QAnon, e uniram ao fato de que o filme aborda o tema do tráfico e a exploração infantil e colocaram tudo isso no mesmo saco. Para que você tenha ideia do nível dos argumentos, a Rolling Stone, uma das revistas mais conhecidas dos Estados Unidos, publicou uma matéria que dizia em sua manchete, já traduzida para o português: Som da Liberdade é um filme de super-herói para pais com vermes no cérebro. É uma expressão como se fosse tem merda na cabeça. A revista continua: o thriller QAnon sobre tráfico de crianças foi projetado para apelar à consciência de um boomer viciado em conspiração. Pois é. Depois que o filme foi lançado no Brasil, eu resolvi assisti-lo para entender então o que há nele para ser chamado de filme de direita, de fascista, de teoria da conspiração. Eu confesso que eu assisti o filme inteiro esperando chegar uma cena que manifestasse esse posicionamento. O filme passou, acabou, e essa cena nunca chegou. É só um filme. Em nenhum momento é dito algo ou mostrado algo que possa remeter a um posicionamento político, uma ideologia ou qualquer coisa nesse sentido. Em nenhum momento é mostrado alguma coisa que possa remeter a uma teoria da conspiração mundial, até porque o filme mostra a atuação de uma organização criminosa. Mas se você vai analisar um pouco o contexto desse movimento de críticas em massa a esse filme nos Estados Unidos, você vai perceber que essas críticas começaram depois que pessoas como Elon Musk e Donald Trump
elogiaram o filme. Pessoas que são completamente odiadas pela esquerda. Começaram então os ataques ao filme, aos produtores do filme, ao ator que fez o personagem principal no filme, ao homem que inspirou a história para esse filme, o Tim Ballard, que inclusive também tem um posicionamento mais à direita, mas isso não foi mostrado em nenhum momento no filme. O Tim Ballard real, inclusive, agora está sendo acusado por um grupo de mulheres anônimas de assédio sexual, manipulação espiritual, aliciamento e má conduta sexual, enquanto trabalhavam com ele na organização que ele mesmo fundou para combater o tráfico infantil. Tanto que ele mesmo saiu da organização que ele mesmo fundou. E aí, se você me pergunta, Paulo, qual é a fonte dessa acusação? Eu respondo para você, a Rolling Stone, a mesma revista da manchete que dizia que esse filme era para pais com vermes no cérebro. Então, ao vir para o Brasil, ainda mais com o apoio da Brasil Paralelo, o filme levou a esquerda lacradora brasileira a herdar os mesmos argumentos da esquerda lacradora americana para atacá-lo. Aqui no Brasil, você encontra comentários como esse. No fim das contas, é um cristão armamentista, muito masculinista, que atira, que bate, que faz toda sorte de violências para salvar essas crianças porque ele recebeu um chamado de Deus. Bom, só pelo uso de expressões como muito masculinista, o autor do vídeo já dispensa comentários. Agora vamos ver outra análise, dessa vez por um profissional em críticas de filmes. O tráfico de crianças, ele é factual e precisa ser abordado de maneira séria, mas o filme não faz. Ele não faz isso a favor da figura salvadora. O filme é baseado em fatos reais, em alguns momentos mostra cenas reais de crianças sendo sequestradas. No final do filme são mostrados dados reais desse mercado criminoso, mas o autor da crítica ainda acha que isso não é uma abordagem séria o suficiente. Jamais abordam os crimes como merecem, como fruto de uma doença intrínseca na sociedade estadunidense cada vez mais obcecada pelos limites da pornografia. E ele ainda continua. A figura infantil tem a sua existência sequestrada por esse roteiro para que atinjam níveis única e exclusivamente dramáticos. Jamais o panorama de uma mente destruída desses garotos e garotas. O cidadão não apenas afirma que o filme não trata o tema com a seriedade devida, como ainda reclama do fato da história contada ser sobre os resgates e não abordar os problemas psicológicos que essas crianças terão mesmo após terem sido resgatadas. O Tim Ballard, que largou o emprego para ir para a Colômbia resgatar crianças que haviam sido sequestradas, é um herói de meia tigela porque não resolveu o problema da humanidade por completo. Bom, se você ler os comentários desse vídeo aí no YouTube, você vai ver a credibilidade que essa crítica desse cidadão teve. Mas eu ainda separei o melhor para o final. Com vocês, a análise do historiador Ian Neves. Som da Liberdade, você pode falar sobre... Eu sei do que você está falando, desse filme fascista, né? É um filme fascista que está sendo muito propagado pelo Brasil Paralelo, aqui no Brasil. Só que eu não vi o filme ainda, então eu não sei. É um filme que ele não viu ainda, mas é um filme fascista. Mas é um filme que tem um cara cristão salvando crianças. É bem essa coisa do salvem as criancinhas, né? É filme QAnon, exato. É um filme QAnon. E eu espero pior. Mas eu preciso conseguir ver o filme ainda para ver qual que é o tamanho da bucha. Bom, além de defender convictamente socialismo e comunismo nos vídeos em seu canal no YouTube, Ian Neves também solta pérolas em podcasts. É porque se você aluga sua casa para outra pessoa, você está explorando o trabalho dela. A pessoa trabalha, ganha dinheiro e transfere pra você pelo direito de poder morar na casa que você tem. Mas não é uma livre negociação entre duas pessoas? Eu aceito te pagar pelo imóvel que tu tem e eu quero morar lá. Cobrar aluguel é exploração, mas querer morar sem pagar aluguel no imóvel que outra pessoa precisou trabalhar para construir ou comprar não é exploração. Bom, vamos esperar o quê? Se um dos exemplos de solução que ele apresentou foi a União Soviética. Qual era a grande vantagem de ter as casas construídas pelo Estado na mão de um Estado proletário? Os aluguéis não passavam de 5%. Os aluguéis mais baratos, que eram onde as pessoas mais pobres viviam, não passava de 2%. Então o Estado cobrava um aluguel? Cobrava aluguel. Não é uma contradição? Não, porque isso tem a ver com enxugar a liquidez da economia, né? Por sinal, a hipocrisia desse comunismo seletivo, assim como as demais críticas vindas daqueles que são defensores do socialismo e comunismo no Brasil, me fizeram lembrar de uma fala recente do ministro Alexandre de Moraes. Que é impressionante como o comunismo dá ibope, né? 99% das pessoas que falam nem sabem o que é comunismo. 1% que sabe que não existe mais comunismo. A China é comunista, né?
É mais capitalista que nós. Olha, me obrigo a concordar. 99% das pessoas não sabem o que é comunismo, incluindo aqueles que se orgulham em dizer que são comunistas, como Flávio Dino. Mas o senhor é comunista? O senhor se declara comunista? E o que é ser um comunista no ano da graça de 2019? Eu sou comunista, graças a Deus. Acho que essa já é uma resposta para ti. E bem incoerente, hein, Igor? Bem incoerente. De jeito nenhum. Não deu certo em nenhum lugar do mundo, mas ele ainda acredita nesse sistema e mais, acredita em uma versão do comunismo onde é possível ainda, ao mesmo tempo, desfrutar de todos os luxos do capitalismo. É um comunista de iPhone. Mas, claro, a tecnologia é essencial. Nós queremos que todos tenham tecnologia. Essa é a diferença. Assim como Dino, Lula também diz não se importar em ser chamado de comunista. Ele nos acusa de comunistas achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. É claro que ele não se importa em ser chamado de comunista. Afinal, enquanto isso, ele desfruta de todo o luxo dos hotéis em que ele fica hospedado nas suas viagens a outros países, desfruta dos móveis de couro italiano no Palácio da Alvorada, desfruta dos relógios caríssimos recebidos de presente de outros chefes de Estado, desfruta do novo avião presidencial que ele está exigindo agora, mais luxuoso. Tudo isso, obviamente, fruto do capitalismo. Então, seu Alexandre, eu concordo plenamente que 99% das pessoas não sabem o que é comunismo. Eu só não sei se pessoas como Dino e Lula se enquadram nesses 99% que não sabem o que é, ou se enquadram naquele 1% que sabe o que é, mas o defende por falta de caráter mesmo. Se você gostou desse conteúdo e quer apoiar esse canal a continuar produzindo conteúdo de forma independente, aqui no canto da sua tela vai aparecer um QR Code para você contribuir com qualquer valor espontaneamente pelo Pix. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ver esse conteúdo, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber em primeira mão todo o conteúdo novo que nós publicamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.